Beleza? Muito boa tarde, já no nosso segundo momento do programa, tardeado desse 22/2/2025. Sibeli apresenta a ilustre, está aqui do lado da professora Luana Camargo, um pouquinho da trajetória dela. Contigo, Sibeli. Professora Luana Camargo é professora de língua portuguesa para adolescentes há 24 anos, 18 anos de Instituto Dom Barreto, mestre em estudos da linguagem e especialista em linguística aplicada e em metodologias ativas, educação centrada no aluno. Professora de língua portuguesa para concursos públicos, formadora de professores, elaboradora de itens e de materiais didáticos, idealizadora do Synergy Academy, uma metodologia com foco no aluno e que tem a disciplina, a confiança, o respeito e o afeto como pilares. Muito obrigado por participar do programa. Você mexe na área da língua portuguesa. Como é que está essa pegada hoje, desse contexto da língua portuguesa? O que que mudou? Como é que a senhora vivencia esse do dia a dia? O que que tem de novidade? Eu vou começar agradecendo esse convite e vou até tirar um pouco o foco da primeira pergunta, porque eu cheguei para falar de educação, para falar de língua portuguesa, e me deparei, eu estou emocionada de verdade, me deparei com um professor que mostra para mim, os olhos já enchem d'água, né? Eu sou emotiva. Mostra para mim que esses pilares do Synergy que Sibeli falou agora, de respeito, de confiança, de afeto, eles geram disciplina e o impacto que o professor tem na vida, né, dos seus alunos a longo prazo. O resultado não é a curto prazo. Então, quando eu cheguei, encontrei o professor Romualdo, foi meu professor no ensino médio, em 2 escolas aqui em Teresina, e na hora que eu entrei, de imediato, o reconheci. E o reconheci lembrando do respeito, do afeto que ele tinha em sala de aula, mas, sobretudo, da firmeza também. Ele era firme, mas era gentil, era afetuoso. Então, isso já começa o programa bem diferente para mim, viu, Braga? Mas falando, então, da minha área, falando da língua portuguesa, muita coisa mudou, né? Então, se eu falo, eu que já estou na geração 200, né? Já estou aí nos 40. Então, eu venho de uma escola em que nós estudávamos a regra pela regra, em que nós estudávamos. Eu ainda peguei a fase do ditado, né? Então, eu ainda peguei a fase da análise morfológica e sintática isolada, e você tem um estudo de língua portuguesa hoje voltado para o contexto, para a aplicação dessas regras no nosso dia a dia. Então, se você hoje ensina a regra pela regra, ela perde um pouco o sentido. No entanto, ela ainda é necessária, tá? Então, assim, por muitas vezes, eu ainda trabalho com o tradicional. Sabe, quando você diz que você tem um perfume clássico, um livro clássico, ele não sai de moda. Então, a estrutura clássica, ela não sai de moda, ela vai continuar lá. É a nossa base. Então, eu já digo assim, como foi que eu consegui chegar à análise do discurso? Como eu cheguei a uma interpretação nesse nível? Se eu não estudei nessa perspectiva, eu estudei numa perspectiva anterior que era mais estruturalista, mas a gramática é o esqueleto do texto. Então, você precisa ter a base estrutural para alcançar os sentidos que esse texto alcança. Então, o ensino da língua portuguesa, ele muda nessa perspectiva, sobretudo porque nós temos hoje uma geração que é muito mais rápida, que é muito mais dinâmica e cuja concentração é algo, assim, para a gente um grande desafio. Porque nós, adultos, também estamos tendo dificuldade de nos concentrar, nós não podemos mentir. Né? Então, os adolescentes também, as crianças também. A tecnologia foi fantástica, mas ela nos acelerou demais. Né? Então, hoje, trazer isso para a aula de língua portuguesa é trazer sentido para a aula de língua portuguesa. Trazer essas... Hoje eu trago mesmo as brincadeiras, né, linguísticas que acontecem na internet. Ontem mesmo eu estava brincando com eles, falando sobre o chipar, né? Quando eles digam, oh, lembra demais, Neymar namorando a Bruna, o Brumar. Eu digo, o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo um cruzamento vocabular. Juntando duas palavras ali, né? E aí, há pouco, a gente analisava uma charge que era uma intertextualidade da obra O Grito, e o personagem ali falando de infoxicação. Então, são palavras que não existem na língua e que surgem da nossa necessidade. Então, o estudo de língua portuguesa, ele cresce nessa perspectiva de análise linguística, de ver essa língua no uso, né? De não ver só as regras gramaticais, mas saber que as regras gramaticais, elas estão a serviço da compreensão textual. Elas estão ali para ter essa estrutura, essa base de compreensão de texto, não só decorar, né?
Então, basicamente, não é mais só decorar, tem que aprender de forma diversificada, né? Que antigamente era só decorar a gramática, né? E tá tudo certo. Era, a gente fazia ali Tem que aquele enxergar ditado, de outra forma, repetia né? 20 vezes a mesma palavra, sabia escrever. Hoje a nossa preocupação é um pouco menor com isso, né? Mas a gente tem também um grande problema. Nós vivemos em uma sociedade de comunicação e hoje, sobretudo, de uma comunicação instantânea. Então, a gente precisa se comunicar bem. E para que não haja ruídos na comunicação, eu preciso escrever bem, eu preciso falar bem, né? E aí eu preciso realmente dominar a língua portuguesa, né? Como você está em vários contextos, qual os maiores desafios? Os menores ou adolescentes? Para passar essa aprendizagem? A gente É, sabe que os obstáculos são muitos, né? eu tenho hoje 3 públicos, né? Eu trabalho com adolescentes há 24 anos e 24 anos com a mesma faixa etária, né? E assumi aí o desafio de embarcar no mundo dos concursos públicos e estou desde 2019 também trabalhando com formação de professores. Então, eu tenho 3 públicos diferentes. Por exemplo, o desafio na formação do professor é fazer com que o professor acredite no seu propósito. Acredito eu que nenhum professor trabalhe por dinheiro. Ah, eu trabalho por dinheiro. Meu amor, se você trabalha, é professor e trabalhasse por dinheiro, você já teria escolhido uma outra profissão, tá? Você já estava sendo youtuber, tiktoker, né? Mas eu acho que na profissão de professor existe um propósito gigantesco e é isso que nos mantém nessa profissão. Então, o maior desafio é fazer com que ele acredite nele mesmo, resgatar o motivo pelo qual ele está numa sala de aula. E hoje tem sido difícil, porque ser professor hoje está mais difícil. Se até um tempo atrás nós tínhamos ali um professor que estava sendo na sala de aula, sendo a referência, um professor que estava ali, o dono do saber, hoje a gente lida com o público que o conteúdo está na palma da mão. Né? Hoje a gente lida com um público que ele precisa mais de troca. E é aí que o professor entra, que a inteligência artificial, ela nunca vai ter o afeto humano, ela não vai ter o olhar humano, ela não vai ter a personalização humana, porque ela não vai conhecer o meu aluno. Então é aí que o propósito do professor entra, e aí vai muito além da língua portuguesa, né? Mas a gente usa, então, obras literárias, por exemplo, embora não seja da área de literatura, a literatura é uma paixão, a leitura é uma paixão, e a gente busca tocar esses meninos mais jovens, porque eles dizem assim: eu não gosto de ler. É uma unanimidade. Não gosto de ler. Mas na hora que você pega um tema que é polêmico dentro de uma obra, eles adoram falar sobre. Eles adoram discutir. Então, começa a trabalhar esse livro, ao invés de dizer, vai ler tantas páginas e me traz um resumo, que hoje não funciona mais, gera curiosidade, sabe? Não gosto muito de falar de Capitu e Bentinho, porque já está batido. Mas é uma das formas com que eu brinco muito com eles e funciona, sabe? Começo logo chamando o Bentinho de frouxo. Frouxo, caboclo frouxo, eu não ficaria com ele, adoro a Capitu. E aí eles começam, mas por quê? E por que a senhora acha se traiu ou não traiu? Minha gente, não aguento mais essa pergunta. Vamos mudar de personagem. Vocês conhecem o sacana do Basílio? Quem é o Basílio? Ave, vocês nunca escutaram Tribalista, Amor, I Love You? Você começa, Amor, I Love You, tinha suspirado. Tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que ele escrevia aquelas sentimentalidades. Ele fica olhando para mim assim. Você decorou, não, meu filho, porque eu adorava Tribalista, certo? E aí eu escutei o Arnaldo Antunes falando isso no meio da música e descobri que era de um livro. Mas o Arnaldo Antunes, claro, não diz a página do livro. E eu tive que ler o livro todo. E aí eu me apaixonei pelo livro e me revoltei com o personagem. Sacana! Sacana! Aí eles começam a debater o tema, certo? E termina gerando a curiosidade pela leitura. Eu não precisei, né? O César Perry, ele dizia muito isso. Se você quer ensinar alguém a construir um barco, você não tem que ensinar onde é que coloca a madeira. Você tem que contar, mostrar para ele a beleza do oceano, a beleza do mar. Então, acho que a gente gera a curiosidade, né, com isso. Ah, e aí, Luana, quando chega na hora das regras gramaticais, aí a gente tem que ter uma outra estratégia. Porque uma regra gramatical, ela já não tem mais o encanto de uma fofoca literária. Né? Uma fofoca literária gera um engajamento fantástico, mas a gramática já não tem. Mas você tem um público adolescente.
né? Você me falando dos primeiros desafios, só vou para o adolescente. Gente, adolescente é a fase mais linda do mundo. É por isso que eu tenho tanto amor por essa fase, porque é a fase mais intensa. Adolescente não tem raiva, ele tem ódio, né? Adolescente, ele não se apaixona, ele não se encanta, ele tem o amor da vida dele, o primeiro. Ele vai ter vários, mas o primeiro, aí o outro amor também é o amor da vida dele, né? Então tudo é muito intenso. E ele é competitivo. Então, a regra gramatical é chata, ótimo. Se eu ficar explicando, tem um monte de professor engraçado no YouTube que eu não consigo ser engraçada. Então, o cara vai lá, assiste naquele coisa lá engraçado, beleza. Mas como é que ele aprofunda? Gamifica. Eu pego as regras gramaticais e aí transformo em desafio para eles e jogo problemas para eles resolverem, para que eles me tragam as respostas. Eu lanço as perguntas, eles trazem as respostas e nós vamos mediando ali. O que é que ficou bom? O que está correto? O que, é que pode aprimorar? O que, que tem nessa regra aqui, né, que mudou? O uso do hífen. Assunto chato, gente. O que, que eu vou explicar de uso do hífen? É a regra pela regra, o menino tem que decorar. Então, como é que ele vai ter que decorar? Como é que ele vai sair do decoreba para aprender? Aplicando. E aí, uma das formas é gamificar. E aí, muito professor acha que gamificar é usar a tecnologia. Não é. A gente usa o velho, no tempo dos incas, dos maias, dos astecas, papel e caneta. E funciona, que é uma maravilha, criando ranking. Então, isso funciona no 9º ano, isso funciona no ensino médio, que os meninos estão preocupados com o vestibular. O que é que eles gostam? Ranking. Eles querem saber como é que eles estão se saindo aí nas provas de universidades. Então, os rankings funcionam. Então, a gente gamificando termina gerando também esse interesse. E eles terminam absorvendo não pelo decorar, mas por tentar construir um sentido, um significado para aquele momento de aprendizagem. No caso dos concursos públicos, eu acho que o grande erro é o aluno pegar o edital e se debruçar sobre uma teoria que ele não sabe se cai. Então, um dos diferenciais do meu curso com preparação de concurso é que eu faço mapeamento das bancas. Então, agora que a gente começa aí uma turma FCC, eu pego 1 ano, 2 anos de prova FCC e a gente vai observando o padrão e sabe exatamente quais conteúdos são mais importantes. Porque um concurseiro, ele tem pouco tempo. Ele tem pouco tempo, enquanto da data que o edital é lançado até a prova. Ele tem pouco tempo, porque geralmente é um público que é pai, que é mãe e que trabalha e que se vira nos 30 para estudar para um concurso. Então, se eu vou dizer que ele tem que estudar todo aquele conteúdo do edital, eu estou dando o caminho errado. Então, o concurseiro ele vai fazer o quê? Observar o padrão de bancas, priorizar aqueles conteúdos e resolver questões fazendo um caderno de erros. Porque aí ele vai saber ter estatísticas do próprio estudo dele. Então, dentro dos desafios, é assim, Braga, que eu tenho tentado amenizar o problema. Resolver um problema a gente não vai, eu acho que cada pessoa, né, cada público tem um problema específico, mas a gente vai criando estratégias e as que vão funcionando, a gente vai adaptando e as que não funcionam, a gente descarta e vai testando outras. E se tornar a leitura mais participativa, né? Uma coisa que a gente está recentemente agora, que além de não celular no sala de aula, ajudou bastante, né? Ajudou. Como ajudou? Quando a gente fala, e aí na formação de professores, um dos meus pilares é esse, né? Afeto, respeito e confiança, ele gera engajamento e disciplina. E aí eu vou não só para um aluno em sala de aula, eu vejo com os meus filhos mesmo. Se eu coloco uma regra dentro de casa e eu explico a regra, então vamos comparar, como você disse, as gerações. Eu sou do tempo em que papai dizia não, por que não? Né? Mamãe, não, você não vai. Por quê? Por que não? Porque eu não quero. Então, eu não sou dessa de que, o que doeu em mim eu não vou fazer com o meu filho. Na verdade, eu penso assim hoje, o que deu tão errado na criação dessas pessoas que elas querem fazer tudo diferente e está criando uma geração permissiva? Né? Uma geração que está sem referência, uma geração que está sem limite, que tem dificuldade de lidar com frustração. E aí eu fico pensando, o que deu tão errado na vida desse ser humano que foi educado por outros seres humanos que ele quer fazer tão diferente? Então, eu fui muito abençoada com uma educação muito firme. Eu sou criada por policial, então meu pai nunca me alisou. Meu pai nunca me botou numa caixinha de vidro, né? Eu, mesmo sendo menina, ainda era aquela menina que se eu apanhasse, você apanha na rua, você não der nem um tapa, você apanha quando chegar em Apanhar casa. de volta, e dom. E aí
assim, a gente hoje, isso é até, né, errado dizer, mas, na verdade, ele estava dizendo que eu tinha que me defender, porque nem sempre ele ia estar lá. E a minha mãe também sempre foi um diálogo muito grande. Então, a gente fica pensando assim, o celular, e por que eu cheguei nesse ponto? Porque os pais, com certeza, estavam rezando por esta lei mais do que os professores. Porque a dificuldade maior de tirar um aparelho, um vício de um adolescente, não é do professor, é na família. O problema começa lá. Quando nós estamos em sala de aula, muitas vezes a gente pega o reflexo, né, do que vem dessa família. Então, se eu tenho um filho que ele sabe como, e aí eu estou dando um exemplo próprio, se ele sabe que todo dia, às 22 horas, o celular deve estar desligado e dentro do meu quarto, eu não preciso estar repetindo essa regra todo dia. Porque eu não tenho mais uma criança, né? Tem um adolescente, a Mariana ainda é criança, eu tenho que regular o horário. Mas o outro, ele tem que saber. Então, quando eu imponho esse limite, e eu vou esclarecendo por quê, e ele me pergunta, mas por quê? E aí, graças a Deus, né, tem todo um estudo de neurociência que diz o porquê. E aí eu vou explicar para ele. Meu filho sempre gostou muito de explicações científicas, pois vamos lá, querido. Eu vou lhe provar que esse uso, a quantidade de horas que você passa na tela, atrapalha o seu sono. Eu vou lhe provar que essa história de estar o tempo inteiro rolando tela e absorvendo esses conteúdos, que na verdade não são conteúdos, às vezes é meme, às vezes uma notícia falsa, às vezes só um vídeo de humor. É maravilhoso entretenimento. Você não vou dizer assim, você não deve assistir um vídeo de entretenimento. Claro que deve. Tudo bem. Mas o problema é o limite. Porque eu só vou ser uma adolescente diferente se eu gastar o meu tempo com alguma informação de qualidade. Enquanto eu tenho um que está 3 horas assistindo vídeo de gatinho, eu tenho outro que assistiu 30 minutos do vídeo de gatinho, e as outras 2 horas e meia ele usou para aprender uma língua nova, ele ouviu um podcast de algum conteúdo interessante, e aí ele se tornou a pessoa diferente do grupo. Então, quando o celular saiu da sala de aula, nos primeiros dias eles achavam que ia ser absurdo, mas a regra foi ficando clara, e eles perceberam que eles voltaram a viver, né? Eles voltaram a ter atenção, eles voltaram a interagir com os outros, eles perceberam que aquilo que eles consideravam como algo de que eles dependiam, né? Ai, eu não consigo, não pode ficar longe de mim, não pode ficar longe da mochila. Eles perceberam que quanto mais distante deles, menos ansiedade eles sentem. Então, essa regra do celular foi fantástica. Luana, mas agora eu não entendi. Você trabalha com metodologias ativas e usa o celular em sala de aula. A lei até garante que a gente utilize o celular para fins pedagógicos. O que me preocupa é como as pessoas entendem a metodologia ativa. Isso não quer dizer que eu preciso de um celular na sala de aula. Como também não quer dizer que em determinado momento, de forma planejada, em que eu avise à família em que usarei o celular, eu possa fazer uma atividade conduzida, com uma finalidade específica, com um propósito. E aí esse aluno ele vai entregar. E ele vai entregar por um motivo simples. Quando nós respeitamos e quando nós depositamos confiança neles, eles confiam em si e confiam na gente. E aí, quando a gente deposita essa confiança, eles dizem, eu não posso decepcionar. Então, eles vão entregar um resultado extraordinário. Quando se fala de mudança de forma significativa e eficaz, o que tem que mudar para aprimorar conhecimento ou já está com essa mudança toda? Eu acho que a mudança tem acontecido, né? Não posso nem dizer de forma lenta, porque eu acho que quando a pandemia veio, ela veio de forma inesperada e ela acabou mudando a rotina de todo mundo, de professores, de profissionais de outras áreas, de estudantes. Então, ela de fato modificou a educação brasileira em muitos aspectos, né? Em outros lugares do mundo, a tecnologia já fazia parte do cotidiano escolar. No Brasil, isso teve de ser uma adaptação rápida, né? Sem qualificação de professor, e é por isso que eu acho o professor o profissional mais incrível do mundo. Não teve ninguém que do dia 17 de março de 2020 para o dia 20 de março de 2020 viesse à minha casa dar um curso.
e nem a casa daqueles professores que eram mais velhos do que eu, e todo mundo teve que se ajustar, todo mundo teve que trabalhar, e todo mundo deu conta, porque digamos, né, deu conta de forma muito cara, digamos assim, de muito tempo, de muito esforço, mas porque é um profissional cujo propósito é maior, e aí ele se empenha em estudar, em pesquisar e dar um jeito de as coisas acontecerem. Então, essa mudança ela tem acontecendo sim, e eu acho que o que precisa mudar na educação é esse aspecto mais de proximidade de família e escola, de princípios muito parecidos de família e escola, de o pai e a mãe também saberem que eles não podem terceirizar tudo, e de a escola entender também que, por muitas vezes, infelizmente, nós somos a família que aquele aluno tem por muito tempo. Então, acho que tem uma mudança que parte de duas estruturas principais, que é a família e a escola. A escola não vai mudar sozinha, mas a família muitas vezes também não consegue mudar só. Então, existe uma parceria muito forte aí. E quando você coloca esse limite, quando você coloca essa vontade de fazer, esse respeito, esse afeto, mantendo a sua firmeza, estabelecendo regras claras ali com o seu aluno, você consegue essa modificação dentro de uma sala de aula. Acho também que a escola precisa, nós, enquanto professores, precisamos descer um pouco do tablado, sabe? A gente não precisa se colocar na sala de aula como detentor do conhecimento. Nós vamos ser sempre a referência para os nossos alunos, nós vamos ser sempre aquele que pesquisa mais, né, que está ali disposto, que aprendeu aquele conteúdo, mas nós também somos seres humanos em contato com outros seres inteligentíssimos, com outros seres capazes de também passar conhecimento para a gente. Então, acho que a sala de aula ela pode ser uma troca, e uma troca muito rica, né? A gente também pode aprender com os alunos. Estão pedindo aqui para dar dica de estudo. De quem vai entrar em concurso, como é que eu não consigo absorver o conteúdo, como é que seria essa dica para quem quer aprimorar os estudos? Bom, de uns dias para cá, os concurseiros estão me pegando, hein? Vamos lá. Para concurso, repito, foca no primeiro. Qual é o concurso da sua vida? Qual é o concurso que faz com que você se mantenha acordado até 3 da manhã depois de um dia de trabalho? Porque você vai olhar para aquele órgão federal, para o prédio dele, e vai dizer: eu vou estar aí. Qual é o concurso público que você consegue mentalizar a sua função lá dentro daquele órgão? Primeiro ponto é esse. Escolher o concurso, trace a meta desse concurso, estude o edital do concurso só para entender que matérias têm pontuação mais alta, nem sempre tem, mas alguns editais têm peso diferente para a disciplina, tá? E aí, quando se trata de língua portuguesa, passem para as questões, fazendo o mapeamento da banca. Peguem a prova de pelo menos um ano da mesma banca, e em cada prova, em todas essas provas desse ano, veja que conteúdos foram mais recorrentes. Resolva questões. Se necessário, assine plataformas, compensa, tá? Assine plataformas de resolução de questão. Resolva questões e faça o seu caderno de erros. Quando você tem um caderno de erros, você gera estatística para você mesmo. E aí você sabe em que pontos você está com maior dificuldade e em que pontos você precisa focar mais. Dica e estratégia para professor que está iniciando, faz umas 3 dicas da parte da gramática, que possa estar impactando o texto na área de inovação, que possa ser mais envolvente, assim, nesse meio. Isso. Bom, o professor que está iniciando, ele já tem um pé a mais que eu, né? Porque ele está iniciando, então ele já está na era tecnológica. Então, o primeiro ponto para quem inicia é nunca feche seus olhos para um aluno que é mais agitado ou que te dê mais trabalho. O aluno que dá mais trabalho é o que vai fazer você crescer mais. É o que vai tirar você da zona de conforto. E agora eu volto para o outro aluno que dá trabalho, o aluno que é excelente, mas ele é calado, ele não fala, ele faz todas as suas atividades, ele tira excelentes notas, mas ele não abre a boca na sua sala de aula. Ele também vai ser um grande professor de didática para você, porque você vai ter que lançar estratégias que façam com que esse aluno, de alguma forma, consiga participar. E aí, às vezes, a participação dele não vai vir com uma resolução de questões.
É um aluno que está ali calado, mas que tem um potencial criativo enorme, ou que tem uma habilidade enorme com pintura, com desenho, tem uma grande habilidade com tecnologia, é um aluno que tem habilidade musical, é um aluno que tem uma habilidade com dança, ou que tem habilidade com teatro. Ah, mas ele é tão tímido, mas às vezes se revela na hora de ser de uma peça teatral. É um aluno que se revela desenvolvendo um projeto. Outro dia nós estávamos lendo a Revolução dos Bichos e desenvolvendo um projeto de física. Né? Então, os meninos tiveram lá de construir um moinho que fosse totalmente sustentável. E eu não entendo nada de física. Na frente do professor de química, me entregando. Eu era dessas meninas agitada, né? Mas eu sempre tive a habilidade de comunicação. Sempre foi muito boa, né? Então, mas eu era uma aluna muito agitada. Porém, eu tinha uma capacidade de liderança, né? E eu sabia, assim, sabe, conquistar, fazia raiva, mas depois eu sabia. Jogo de cintura, Tinha jogo de saiu cintura. bem, né? E hoje eu também respeito muito os meus alunos que têm isso. Então, a primeira dica para quem está começando é respeitar o outro e lembrar do adolescente que está em você. Um dia você esteve naquela cadeira e responda sinceramente para você. Você conseguia realmente passar 50 minutos calado e totalmente focado no que o seu professor estava dizendo? Fica aí a pergunta. Estão pedindo para voltar um pouquinho lá nos concursos públicos, assim, na área do português, como é que decorar as regras, como é que o melhor estudo, se forma melhor para estudar. Quem quer o concurso, voltar um pouquinho lá nos concursos públicos. Eu não gosto da palavra decorar porque eu tenho dificuldade. Né? Eu tenho dificuldade de decorar a regra. Então, eu acho assim que quem decora a regra termina errando. Mas quem entende, né? Ontem no Instagram me pediram para falar sobre crase, é um conteúdo super extenso. Se eu for falar todas as especificidades. Mas se eu entendo o processo, então eu digo assim, olha, é o seguinte, quando é que vai ocorrer crase? Quando o verbo ou o nome exige a preposição a. Eu me referi a, eu tive acesso a, e o complemento dele foi uma palavra feminina. Isso já exclui muita coisa. Ou seja, você não vai colocar a crase antes de verbo, você não vai colocar a crase antes de pronome, a não ser aquele, aquilo e aquela, porque a regra admite. Você não vai colocar o sinal indicativo de crase antes de palavra masculina. Até brinquei ontem, parem de escrever graças a Deus. Palavra masculina não admite acento grave antes dela. Então, se você entende o processo, é mais fácil do que o decorar. Por isso que o caderno de erro para um concurseiro, ele é extremamente útil. Porque vai fazer com que ele entenda o conteúdo e não apenas que ele decore aquela regra. Um professor que está passando por algum obstáculo, metodologia não foi aceita, como é que ele faz para tentar agregar os seus alunos que possa ter uma aprendizagem, uma disciplina em sala de aula mais eficaz? Pronto. O aluno hoje não pode levar o celular à sala de aula, mas ele pode responder em casa um formulário. Então, uma das ferramentas que eu utilizo é pesquisar o gosto dos alunos. Porque a gente chega na sala de aula, naquele tablado, e quer impor os nossos gostos, né? Ah, eu amo Caetano Veloso. Ah, eu amo Chico Buarque. E levo as músicas deles. Eu levo mesmo, porque eu acho que se o aluno de hoje não tiver contato com isso em sala de aula, dificilmente ele vai ter fora. Ok. Mas escute os gostos dele também e aproveite isso para a sua sala e mescla as duas coisas, porque eu acho que isso traz uma conexão do professor com o aluno. Então, fazer um formulário, divulgar esse formulário, em que ele coloque lá, imagine se você tivesse de participar de um festival cultural na escola. O que você gostaria de fazer? Aí eu ponho dança, pintura, desenho, cantar, declamar um poema, fazer o roteiro de uma peça, dirigir um filme. Então, eu coloco várias opções. Que cantores, né, você gosta de ouvir? Que músicas você gosta de ouvir? Cite três. Quando o professor faz um formulário com coisas que não tem nada a ver com a aula dele, vai ter tudo a ver, porque ele vai conhecer o aluno e a partir dali ele vai conseguir criar estratégias dentro da sala que tragam um maior engajamento, porque vai estar baseado no interesse desses alunos. Antes do nosso encerramento, estou perguntando aqui por que essa formação na área portuguesa forma interessa para você e aonde a língua portuguesa já levou, o que você já conseguiu, conquistas. É uma pergunta que chegou para mim aqui, a gente traz. Se realizou o sonho, conquista, onde foi que a Gente, língua como portuguesa eu sou levou? realizada. Eu sou tão realizada como na minha profissão que quando eu saio de casa doente, e eu vou mesmo doente,
Às vezes eu vou morrendo de dor de cabeça e eu chego na sala de aula e ela vai embora. Ela não precisa tomar o Doril. Chego na sala de aula e ela passa. Então, conquistas são muitas. E eu acho que o professor, quando eu falei assim, o professor não trabalha por dinheiro, né? A maior realização de um professor, eu acho que o professor Romualdo está aqui olhando para mim hoje pensando assim, poxa vida, é isso, né? É ver que o seu aluno também se realizou profissionalmente na vida adulta. E o retorno, aqueles abraços que você encontra, né, nos corredores das É escolas. isso. Professor, eu consegui. Professor, eu consegui. Eu acho que esse retorno, gente, não tem preço você encontrar um aluno. Você entrar no hospital hoje eu tive a honra de, há 6 anos atrás, quando eu fui ter minha filha, eu fui acompanhada pela Ana Flávia. E a Ana Flávia foi aluna da minha primeira turma de 9º ano do Dom Barreto. Tenho 18 anos de Dom Barreto, então conta aí para trás, né? E a Ana Flávia foi minha aluna na minha primeira turma. E ela não era da parte de obstetrícia, mas o meu esposo não ia entrar na sala de parto, ninguém da família queria, né? E eu ficava insegura em entrar sozinha. E a Ana Flávia estava do outro lado da cidade. A Mariana nasceu de um parto de urgência. Quando eu liguei, ela estava do outro lado da cidade. Então, eu imaginei assim, não vai dar tempo. E aí, antes que o doutor Valdir começasse, ele ia fazer a cirurgia, eu senti a mão dela segurando a minha. Sem preço. Nada paga, né? Você entra assim, hoje em um consultório, eu me deparo com um aluno meu. E mais lindo ainda, né? Eu hoje chego, eu já tive uma estagiária que foi minha aluna e que hoje é biomédica, pós-graduada. Então, assim, quando você se depara com esses arquitetos fantásticos que estão aí, por exemplo, fazendo a nova sede, né, da escola, o Lauro ali, engenheiro, que é, meu Deus, você olha e diz assim, gente, deu certo. E aí não é o seu trabalho, não foi o seu trabalho que deu certo. Foi o trabalho de uma equipe inteira, da educação infantil até o final. Mas foi o trabalho de todas as pessoas que acreditaram na profissão. Então, acho que o trabalho de professor hoje é isso, é acreditar. É o professor que forma o doutor, né? Tipo assim, todos partem do professor. Então, uma das profissões mais importantes de ser valorizada em todo segmento, mas antes de nós finalizar, eu queria que vocês deixassem um conceito para quem vai iniciar, que possa levar esse conteúdo à frente com seriedade, com objetividade, Eu acho de que o forma maior, séria e bem objetiva. o maior conceito se resume em uma palavra só: responsabilidade, compromisso. Eu acho que é isso. Quando você tem responsabilidade, você vai ser sempre o melhor. Como dizia o professor Marcílio, não melhor que o outro, apenas melhor do que você mesmo. Então, é olhar para aquele aluno, para aquela turma, independente do nível de ensino, e dizer que você tem uma missão naquela vida. Então, você é responsável pelo futuro daquela geração. Saindo um pouquinho do português, eu gosto de falar um pouquinho do Paulo Freire, que nós somos meros aprendiz, né? Sim. Que o conhecimento é uma troca, ele vai, o retorno, tipo assim, que ele diz, o maior ignorância do nós, ser homem, acha que já sabe tudo. Com certeza. Por isso que eu acolho tanto esse aprendizado em sala de aula com os meus alunos, porque eu nem sei tudo de português e nem sei nada de coisa nenhuma, né? A gente vai A aprendendo vida é um ensinamento a cada dia, né? e acho também sério dizendo isso. A sala de aula ela jamais vai ser uma transmissão de conteúdo. Sala de aula é um espaço de troca. E ainda digo mais, que é a coisa que eu bato muito. A nota jamais vai representar a capacidade de um aluno. A nota não mede o conhecimento. Infelizmente, nós temos um sistema brasileiro de avaliação que nos obriga a usar uma prova padrão para todo mundo. E ela não vai medir a capacidade de um aluno, porque o aspecto emocional, por exemplo, vai interferir na hora da prova de um aluno que é excepcional em termos de conhecimento. Então, uma nota jamais vai medir o potencial de um aluno. Muitíssimo obrigado, conteúdo acima da média, foi muita emoção e repassado da melhor forma. Então, o programa Tarde Afro só tem a agradecer. Eu que Você tirar esse tempo, esse espaço da vida corrida para vir nos prestigiar e levar esse conteúdo à frente que a gente busca, zela muito por isso. Obrigada. Obrigado. E o momento de a gente simboliza que uma caneca pensada e projetada com a sua foto para celebrar essa passagem com a gente. Vamos ver aqui na minha caneca. Adoro caneca, adoro café. Linda minha caneca. Muito obrigada ao programa Tardear. Muito obrigada por ter
essa coincidência, né? Eu acho que nada é coincidência, tudo é providência divina. Então, providência divina, eu ter me inspirado por ter chegado aqui e encontrado com esse professor, que foi referência também na minha vida estudantil. Então, obrigada ao E programa vamos fazer Cardeais, a obrigada a nossa todos foto para a gente vocês. registrar.